A graça esmaga sua altivez. Contudo, ela te fornece mais confiança do que você tiver em qualquer momento. Hoje, no dia 30 de agosto, permita que eu leia o devocional para o dia de hoje. Antes de ler o devocional, eu vou fazer uma introdução ou um resumo de uma passagem que ela está no livro de Daniel, no capítulo 4 todo, onde ele está relatando a história do rei Nabucodonosor. Vou fazer esse resumo para vocês, porque depois também vocês podem estar indo até o texto, estar lendo, tendo mais entendimento sobre né, o que ele está nos revelando ali. Mas conta a história do rei Nabucodonosor, que ele era rei na Babilônia, na época onde a Babilônia, então, derrotou o povo de Judá e levou cativo, né, o povo como seus servos, e também junto ele então se apoderou, né, dos espólios e também de instrumentos do templo de Deus. Então ele levou esses instrumentos para que fossem usados nos cultos a outros ídolos. E aí Deus se revela ao rei Nabucodonosor através de um sonho. E o rei fica, na verdade, assim, o rei tem o sonho e ele não entende o que o sonho diz. E então ele chama os seus magos para revelarem o que o sonho significa. Não satisfeito, ele chama a Daniel. Apesar de ele não conhecer o rei de Daniel, ele sabia que Daniel servia a um Deus, né? Então ele chamou Daniel para que Daniel fizesse a interpretação do sonho. Daniel sim fez a interpretação do sonho. E neste sonho, então, Deus se revela para ele, pontuando tudo aquilo que ele havia conquistado, né? Tudo que é a Babilônia, os povos inimigos, enfim, revela no sonho. E por fim ele dá um decreto de que ao rei, né, devido à soberba do seu coração, devido ao que ele fez ao povo de Judá e aos materiais do templo, tudo. Então, um decreto de que ele teria um tempo onde ele seria como louco, ele viveria como animais, comeria ervas do campo, enfim, que esse é um decreto do Senhor por conta do coração, então, do rei Nabucodonosor. E após esse tempo, o rei diz que o entendimento voltou a ele, e aí ele entendeu quem era o Deus de Daniel. Então, aqui é um resumo bem resumido, depois você passa lá e lê, mas para que você tenha entendimento sobre esses trechos, as porções usadas no devocional do dia de hoje. Vamos lá? Esta é uma afirmação de completa segurança e confiança, ditas por um homem cujo orgulho acabou de ser esmagado. Nabucodonosor foi o arrogante rei da conquistada nação da Babilônia. Ele não só devastou Judá e tomou seu povo como servos cativos, como também pegou instrumentos do templo para serem usados como ferramentas de adoração a ídolos. A dimensão de seu orgulho é observada nesta passagem de Daniel 4, no versículo 30. Falou o rei dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? No entanto, enquanto as palavras saíam de sua boca, ele foi dramaticamente humilhado por aquele que sozinho tem verdadeiras glórias e majestades. Pelo poder de Deus, Nabucodonosor foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. No versículo 23 nos relata esta passagem. O orgulho do rei foi destruído pelo dedo de Deus. Não sabemos com certeza por quanto tempo Nabucodonosor permaneceu naquele estado humilhante e animalesco. Mas quando ele voltou ao normal e seus sentidos se recuperaram, sua asfixiante arrogância foi substituída por confiança. Você está confuso com essa distinção? Bem, leia esta passagem a seguir e a compare com o que Nabucodonosor disse antes, no versículo 36 e 37 do capítulo 4. No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino,
tornou-me a vir a minha majestade o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Nabucodonosor estava confiante com a posição e o poder que lhe foram dados, todavia o velho orgulho foi quebrado. Você pode perceber isso no fato de que aquilo com que ele ganhou crédito construindo, agora ele louva a Deus por ter estabelecido. Nabucodonosor não minimizou ou negou o esplendor do seu reino, porém ele não disse, conforme havia dito antes, isto veio de mim e sobre mim e para mim. Veja, orgulho leva crédito por aquilo que não poderia se obter por conta própria, enquanto a confiança permanece forte porque ela reconhece o poder e a presença do único magnífico. Somente a graça divina pode conduzi-lo de um para o outro. Louvado seja Deus. Vamos fazer a leitura de alguns trechos. A Bíblia é repleta de textos onde nos confrontam sobre a soberba, o orgulho, né? E também sobre a humildade de coração. Vamos ler a passagem de Efésios, capítulo 3, do versículo 7 ao 8. Efésios, carta escrita por Paulo, à cidade de Éfeso. Então, o capítulo 3, versículos 7 ao 8. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Humildade de coração de Paulo, né? Vamos ler também Provérbios 16, o versículo 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Vamos fazer a leitura do livro de Mateus, capítulo 23, versículo 12. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Mais uma passagem no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Louvado seja Deus. E aí, tendo ciência de que Deus resiste aos soberbos, o que é que eu faço com a soberba do meu coração, com o orgulho do meu coração? A Bíblia fala também que esse mesmo Deus que rejeita a soberba, ele se volta a todo aquele que reconhece os seus erros, reconhece as suas falhas e se volta a ele com humildade de coração, clama a ele por transformação, por vida. Faça isso neste dia. Volte-se ao Senhor, confesse a ele a soberba, o orgulho do seu coração, a altivez e clame para que ele transforme o seu coração. Transforme este coração de pedra em um coração de carne, para louvar e engrandecer ao nome do Senhor, em todo o tempo. Este então foi o nosso devocional para o dia de hoje do Paul Tripp. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Boa meditação, que Deus abençoe seu dia.